Bom dia, gente. Tudo bem com você? Dormiram bem? Amém. Glória a Deus. Que bom compartilhar com vocês a santa e poderosa palavra do Senhor. A nossa vida, ela é feita de oportunidades, é ou não é? Graças a Deus por isso, né? Porque Ele tem nos dado oportunidade. Aliás, muitas oportunidades para servi-lo, oportunidades para tomarmos decisões. Então eu posso dizer para vocês que a nossa vida, ela é feita de oportunidades. Eu quero falar sobre isso com vocês. O tema, as oportunidades de vida enquanto você vive. Quero inicialmente ler um versículo de Mateus capítulo 16, versículo 26, que diz o seguinte: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Como eu falei, a vida, ela é feita de oportunidades. E quando desperdiçamos algumas destas oportunidades, ficamos a lamentar e a dizer: por que desperdicei tamanha oportunidade? Poxa, como que eu pude deixar passar essa oportunidade? E quais são as oportunidades que o homem ele quer desfrutar em vida? Eu quero citar algumas oportunidades. Eu sei que já aconteceu com você, de você, de repente, surgiu uma oportunidade, de repente você nem acreditar, e aí você ficar se lamentando depois. Por exemplo, a oportunidade de ganhar muito, mas muito dinheiro, não é? Quem não gostaria de ter esse tipo de oportunidade? De viver bem, morando numa casa grande, espaçosa, muito boa. Sei lá, outro dia, essa semana, eu estava conversando com o irmão que ele tem um apartamento à beira-mar. Ele mostrou a foto, olha, lindo, que chique, né? Alguns aqui têm casas em alter do chão, né? Outros sonham em ter. São oportunidades que surgem, que de repente você quer realizar. Outro tipo de oportunidade, a pessoa ter o emprego de seus sonhos. Sabe qual é o emprego dos sonhos? É trabalhar pouco e ganhar muito, né? Então esse é o emprego dos sonhos, né? Se você quer ter dinheiro, trabalhe, seja determinado em tudo aquilo que você faz. Outros, eles querem simplesmente desfrutar dos prazeres que a vida pode proporcionar. Enfim, tantas e tantas oportunidades. Carro novo, né? Aí a gente começa no final do ano a dizer, né? Se eu pudesse ganhar um presente de Natal, ou então no ano novo, eu com carro novo, a minha casa própria. Enfim, tantas e tantas realizações e oportunidades. Tem um ditado popular que diz o seguinte: se um cavalo selado passar perto de você, suba, porque pode ser que esse cavalo
não passe nunca mais. Eu creio que esse ditado foi dito por alguém que acreditou ter perdido a sua única oportunidade de vida. A seguir, eu quero, juntamente com você, meditarmos em um trecho da palavra do Senhor, bastante conhecida, em Mateus 16, do versículo 19 a 31. Mas antes de meditarmos nesse trecho, no primeiro versículo que nós lemos, se observou que tem duas perguntas. Qual é a primeira pergunta? Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem, ele está à procura de seu bem-estar. Primeiramente, o bem-estar físico, depois o social e o econômico, e quase nunca o espiritual. Isso está errado? Não. Não é errado você procurar realizar seus desejos. Não é errado você não desperdiçar as oportunidades. Não é errado você procurar o seu bem-estar físico, sua posição social, onde que você vive, na sua cidade, na sua comunidade, e a posição econômica. Mas o problema é que o mais importante, o homem ele deixa de fazer, deixa de buscar. O bem-estar é a satisfação. Aliás, o bem-estar é a satisfação e a felicidade que sempre predominam. E quem não quer estar satisfeito, quem não quer estar realizado? Nós estamos chegando ao final do ano, e aí passa um filme. Ainda agora há pouco, na adoração, eu confesso para você que eu não estava tão adorando, mas estava passando um filme na minha cabeça, um filme da minha história, da minha família, aqui em Santarém, aqui nesta igreja. E ontem eu estava pensando sobre mudanças, e a gente quer uma mudança para melhor. 2020, vinho novo, nós queremos que as coisas novas aconteçam na nossa vida. Então tudo isso, não é errado você ter a sua satisfação pessoal, sua realização profissional, enfim, sua felicidade plena. Não é errado você querer ter muito dinheiro, não é errado. Você ter uma casa boa, o carro do ano, nada disso. Mas às vezes nós colocamos a essência que é a vida nessas coisas que são transitórias e passageiras. A segunda pergunta que tem em Mateus 16, 26 é: ou o que dará o homem em troca à sua alma? Interessante, parece que o homem está disposto a fazer qualquer negócio, entre aspas, para usufruir do melhor da vida. E muitos, eles estão ao ponto de fazer qualquer negócio, até com o diabo. Eles estão dispostos
a vender a sua alma ao diabo. E essa expressão aqui é fazer negociatas, coisas que não são retas, oportunidades escusas. Enfim, vamos meditar em Lucas 16, 19 a 31. E eu faço questão de ler esse trecho. Isso aqui é uma parábola. Parábola é uma história terrena com uma aplicação espiritual, uma aplicação celestial. E essa parábola é muito mais do que uma parábola, porque, pelo que eu sei, é a única parábola que Jesus, ele está fazendo essa comparação com coisas terrenas e coisas espirituais, mas ele cita o nome de um homem. O nome desse homem é Lázaro. Portanto, é uma parábola verdadeira, é uma história real. Tem muitos que querem fugir dessa realidade, mas vamos lá nessa parábola. Lucas 16, 19 em diante, diz o seguinte: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico. E Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Talvez aqui esses cães poderiam ser os cães do homem rico, que passaram a ser amigos de Lázaro, tão bons amigos, que eles até ungiam as feridas de Lázaro. Versículo 22. Houve um acontecimento. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Que coisa linda e também interessante. Morreu o mendigo, morreu, e ele foi levado pelos anjos, lá para o colo de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Isso aqui não é um final tanto quanto feliz. Aliás, não é nem o final da história. No versículo 23, aí vem a coisa trágica. No inferno, estando em tormentos. Vou repetir. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lá no inferno, uma observação aqui, não era mais o homem rico, mas era um qualquer. Aconteceu que ele foi para o inferno, estando em tormentos, ele levanta os olhos. O que é isso? No inferno, ele levantou os olhos e viu Lázaro. Ele conheceu Lázaro lá no seio de Abraão. O que nós podemos afirmar? Que o inferno é um lugar de inferioridade. Onde estava Abraão e Lázaro era em outro, falar que nem o jogador, um outro patamar, acima, no alto.
E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. No inferno tem fogo. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aquele está consolado e tu em tormentos. Abraão reconhece que ele era o quê? Filho. Ele diz: filho. Tem filho que vai para o inferno. Não é para ir, mas ele irá, se ele não aproveitar a oportunidade que é dada para ele. Então, várias coisas a gente poderia citar, mas eu quero falar de alguma outra ainda desse trecho. É que ele podia ver esse homem que não era mais rico, ele podia ver Abraão e Lázaro, e ele podia falar, ele podia gritar, a sua voz podia ecoar. Mas o versículo 26, Abraão continua falando: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para o outro não podem, nem os de lá passar para cá também não podem. Ou seja, não tinha mais o jeitinho brasileiro, não tinha mais jeito. Veja bem, a vida não parou quando ele foi sepultado, quando eles morreram. A vida continua. Sabe por quê? Porque eu e você somos seres eternos. Porém, as oportunidades, nós temos que conquistá-las em vida. Versículo 27, ele disse, ele sabia que não tinha jeito para ele, então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Vou repetir: se alguém dentre os mortos. Já surgiu alguém dentre os mortos? Para eles acreditarem? Para todos acreditarem? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E ele está sentado à destra de Deus. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés, aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Agora, já destaquei alguns itens desta parábola,
mas eu quero observar as oportunidades, tanto do homem rico, como do homem pobre, como de Lázaro. Primeiramente, as oportunidades do homem rico. Este homem, ele teve muitas oportunidades em vida. Não vai me dizer que você nunca teve oportunidade, porque eu já tive e vou continuar tendo muitas oportunidades. Este homem, ele teve muitas oportunidades em vida, principalmente de fazer o bem para o seu próximo, e não fez. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, interessante esse versículo que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aqui é o pecado de omissão. Ele não ajudou o seu próximo, que estava bem próximo a ele, à entrada da sua casa todos os dias. E o que esse homem queria? Era uma oportunidade. Ele não ajudou a Lázaro, não fez absolutamente nada, pelo contrário, menosprezou aquele homem. E ele só queria uma oportunidade. Eu me lembro que quando eu estava desempregado, uma certa vez, eu fui batendo de porta em porta. Eu queria simplesmente uma oportunidade. E eu bati numa última porta. Não havia vaga de emprego. Mas naquela época, eu era um jovem de 19 anos, eu fiquei de plantão na porta do escritório, lá da empresa, me informei quem era o gerente geral da empresa, e quando foi 1h30, me informaram que ele chegava 1h30 pela parte da tarde. Claro que ele vinha de manhã, mas como eu passei a manhã toda atrás de trabalho, e aí 1h30 eu estava lá, aliás, antes das 1h30, e aquele homem chegou, assim que ele desceu do carro, eu fui ter com ele, e eu disse: eu sou jovem, saí do exército, eu tenho muita vontade de trabalhar, eu quero trabalhar, eu só quero que o Senhor me dê uma oportunidade. Ele olhou para mim, ele disse: você quer trabalhar? Eu disse: sim. Ele disse: você vai trabalhar, eu vou lhe colocar no melhor setor que muitos querem, eu vou lhe dar essa oportunidade. E aquela oportunidade eu peguei, como diz o caboclo, com unhas e dentes, porque eu sabia que eu tinha que dar alegria e prazer para aquele homem que me deu a única oportunidade. Aquele homem rico, ele teve oportunidade de fazer o bem em vida e não fez. É tão lindo esse tempo de Natal, de se confraternizar. Esse homem, ele teve a oportunidade de plantar em terra boa, na vida de alguém, de fazer uma boa obra. Gente, boa obra não nos salva, mas é importante aqui na terra. Você tem um coração grande, um coração generoso. Esse homem aqui, ele pecou o pecado de omissão porque ele não ajudou. Ele poderia fazer, mas ele não fez. E agora, quando ele estava lá, ele lembrou de seus 5 irmãos
Que alguém vá lá, fale para os meus irmãos, para não virem nesse lugar de tormento. Ele não pregou para ninguém da sua casa. A minha irmã está sentada bem ali. É uma mulher guerreira. Ninguém sabe aqui quem é minha irmã, porque ela é bem discreta. Mas ela sabe que eu preguei o evangelho para ela. Se ela está aqui, porque eu fui um canal de bênção. E ninguém da minha família, ninguém pode dizer que um dia eu não cheguei e falei de Jesus para eles. Ela está aqui até hoje, congregando, e vai continuar, porque ela viu quem eu era e ela sabe quem eu sou em Cristo. Eu não estou falando isso para me vangloriar, eu estou falando porque quando você é alguém em Cristo, você tem que se tornar diferente, tem que ser como Ele. Eu não quero ter esse pecado de omissão, de falar, de fazer. Agora, as oportunidades do homem pobre, de Lázaro. Parece que ele não teve muita oportunidade na vida. E no filme que eu estava ali, eu sei a luta da minha mãe para nos criar 2 filhos, mãe solteira. Eu sei muito bem de onde eu vim. Eu poderia dizer, eu não tive tantas oportunidades. Na igreja, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu poderia ser mais um. Então tem pessoas que dizem, a vida não me proporcionou muitas oportunidades, ou quase nenhuma oportunidade. Pobre de mim, coitado de mim, sou como Lázaro. Na verdade, Lázaro, ele não teve tanta oportunidade, mas aonde ele teve, ele foi buscar, que alguém poderia ajudá-lo, mas essa pessoa não fez. O nosso futuro, o que está em jogo, o nosso futuro é que está em jogo nas oportunidades. O nosso destino está ligado com as decisões que tomamos hoje. A verdade é que só existem oportunidades enquanto vivemos. Depois da morte, não há mais nada a fazer. O destino está selado. Então, aproveite as oportunidades de vida enquanto você vive. Mas parece que o homem não está preocupado com o seu destino eterno. Olha, tudo que fazemos aqui em vida tem consequências para o nosso destino eterno, ou no céu ou no inferno. Até rimou, né? Vou repetir aqui. Tudo que fizermos aqui em vida tem consequências para o nosso destino eterno, ou no céu ou no inferno. Há um único meio, somente há um único meio de alcançarmos o nosso destino eterno, que é através da salvação da nossa alma. Isso tem que ser feito em vida. Nós planejamos tudo aqui em terra, aqui nessa vida.
Mas tem gente que diz mesmo assim, fulano morreu, já vi, no velório, é verdade, ele não vai levar nada, outros que vão desfrutar. Não vai levar nada? Nós temos que levar a nossa salvação. Temos que ser salvos, e a oportunidade é agora. Não desperdice a oportunidade que Deus tem dado. Você tem corrido atrás das realizações, de muitas oportunidades, mas você se esquece da salvação, que é a mais importante. Eu quero dizer para você, não desperdice as oportunidades de vida hoje, pois amanhã pode ser muito tarde. Fique em pé, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos.